Oi, Libra, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao canal Sussurro. É muito bom e prazeroso ter vocês aqui. Obrigados aos inscritos, aqueles que são novos aqui. Todos vocês fazem muita diferença, tá? No canal. Leitura para o coletivo de Libra, oposto complementar de Libra é Áries. A sua leitura, a leitura do seu oposto complementar, né, de Áries já foi solta. Vamos ver se ressoa, se tem alguma conexão, né, com Áries. Libra, leitura de Áries foi um pouco cansativa, exausta, porque Áries estava nessa energia, né, de exaustão, de apatia. Tinha uma energia de apatia na leitura de Áries, tá? Áries um pouco pensativo, arrependido de algumas escolhas feitas no passado, né? Mas a leitura ela vinha falando muito, tô dando aqui um spoiler rapidinho para vocês, mas a leitura vinha muito, até foi um pouco repetitiva em alguns aspectos, porque existia uma necessidade de ficar lembrando Áries do caminho que Áries já fez e lembrar Áries que ele estava sendo guiado e orientado e protegido pela espiritualidade. Eu acho que tinha muitos arianos estavam apegados ao que foi perdido ou a uma escolha que não deu certo, porque alguns arianos tiveram algumas escolhas que não foram assertivas, né, em relação a trabalho. Teve muita, a energia vinha muito nessa relação a trabalho, sobre ganhos, né, estabilidade, principalmente financeira. Então vamos ver se Libra está conectado com seu oposto complementar. Eu espero que não, tá? Mas é muito importante que vocês vejam as leituras do ascendente do oposto complementar. Às vezes o ascendente é diferente do oposto complementar, tá? Então é importante. Essa leitura também pode ressoar com quem tem Sol, Lua, Vênus ou Júpiter na casa de Libra, ou se o título trouxer para você alguma importância, se você se conectar, tá bom? Com o título da leitura. Essa leitura chega para você no momento que você necessitar, tá, Libra? A energia de fevereiro, nós estamos numa lua cheia em Leão, é uma lua cheia de clareza, é uma lua cheia de... É a lua mais importante, tá? No ano de 2026, essa é a lua cheia agora em fevereiro em Leão. É uma lua, como eu disse, que traz clareza, ela pede realinhamento, reajuste na caminhada, pede uma reorganização, porque fevereiro traz uma energia de fixar, né, aquilo que já foi acordado lá atrás, nos caminhos que vocês já alinharam. Então tem uma energia de firmeza aqui, né, de vocês concretizar. É um mês de muito movimento, de manifestação mesmo daquilo que vocês vêm fazendo desde 2025, tá? Então tem uma manifestação, né? Energia a energia do número 2, o número 2 no tarô é sacerdotisa. A sacerdotisa, ela manifesta, mas ela manifesta com sabedoria, né? Ela manifesta com propriedade. A energia de fevereiro é sobre isso. Muitos de vocês vão ser colocados na parede para vocês saírem da zona de conforto, tá? Para vocês mostrarem sobre qual é a posição de vocês no mundo, na vida, para que vocês vieram. Tem um pedido muito grande na energia de fevereiro para todos os signos, tá? Eu vou falar em geral. Sobre vocês mostrar o talento de vocês, descobrir o talento de vocês, confiar na intuição de vocês, porque a sacerdotisa, né? Ela fala sobre intuição, tá? E o aspecto da lua cheia
fala sobre transbordar emoções, intuições, tá? E manifestar um movimento de ir em direção daquilo que vocês estão buscando. Tem uma energia daqueles que não conseguiram enxergar o caminho, agora vão enxergar o caminho com mais clareza, tá? Então tem isso para todos, para alguns signos com muito mais evidências, né? Os signos de fogo vão estar manifestando ação e concluindo, realizando muitas coisas nesse ano de 2026, e é claro, os opostos complementares, os ascendentes vêm junto eu falo na caminhada, tá? Então vamos lá, lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, porque não é todo mundo que está vivendo as mesmas coisas, tá? Tem pessoas vivendo outras coisas e tem gente que não sente a energia, não vê esse movimento, porque ela também não se manifesta nesse sentido, tá? Curta, comente, compartilhe, interaja aqui com o canal. É muito bem-vinda essa interação que vocês fazem. Se você encontrar o Hyper aí, faça, é gratuito, tá? Sua troca. Espiritualidade é troca, tá, gente? Quando a gente desperta a consciência da gente, a gente entende que espiritualidade é troca. Não tem esse negócio de só doa, só um lado doa e só um lado recebe. É necessário se fazer troca. Caso contrário, as coisas não fluem, não existe equilíbrio. A espiritualidade ela não pode doar sozinha, fazer a entrega sozinha, sem receber nada em troca, tá? E fé sem movimento, eu repito de novo, não há troca. Então, só ter fé não movimenta as coisas. A fé precisa estar alinhado a um movimento de manifestar as coisas, de realização. Um movimento, uma ação. Então, eu tenho fé, mas eu também me movimento para que aquilo aconteça, tá bom? Vamos lá, eu tô sozinha em casa, né? Hoje é o dia que eu faço desenvolvimento mediúnico, né? Sou sacerdotisa, então eu faço meu desenvolvimento mediúnico na minha casa com os filhos. Mais tarde eu tô lá, e é um dia que eu tiro para mim, a casa tá vazia e eu consigo me conectar muito mais quando a casa tá vazia. Logo, logo a gente vai mudar de ambiente, tá? Tem uma mudança aqui no cenário, nas coisas aqui, então vocês vão visualizar um outro cenário. Eu vivo me movimentando, né? Sou sagitariana e, aliás, tenho muito forte Libra no meu mapa, tá? Então vamos lá. A guardiã do coração. Guardiã do coração vem falando sobre você amar e ser amado. Então aqui fala sobre você ame e seja amado, Libra. Ó, até me arrepiou as costas. Mais uma energia, por gentileza. Eu sempre tiro 5 cartas para abrir a energia de cada signo, tá? Essas cartas ficam na mesa, que é por elas que eu me guio o restante da leitura, tá? É nelas que ficam focado a leitura. Olha lá, a autossacerdotisa. E a vela de vocês está ali que só que pula, né? Só um minuto, gente. Voltei rapidinho. Os filhos chegando da escola. Já não tô mais sozinha. Mas ela é silenciosa. Como eu estava falando para vocês, a alta sacerdotisa, tá? Aqui é sobre... É sobre você reconhecer e aceitar o seu poder místico, a sua intuição, tá? Aqui é sobre librianos e librianas que enxergam
sentem as energias que vão além da compreensão humana. Então aqui eu vou falar com pessoas que têm grande conexão com a espiritualidade. Ó, a vela continua pulando. Isso é manifestação espiritual, tá? Eu canalizo a energia antes de vir para a mesa. Não tem corrente de vento aqui, tá, gente? Eu até fechei a janela. Tem uma janela de frente comigo, eu até fechei a janela para não ter corrente de ar. Então aqui eu vou conversar com librianos e librianas que têm muita conexão com o espiritual, tá? Então é sobre vocês reconhecer o poder místico que existe em vocês. Então eu tô falando de pessoas que têm uma intuição, sentem, clarividentes, ouvem, sentem, manifestam as coisas através da fala, né? Também posso estar falando aqui com médiums, né? Não só sensitivos, mas médiums, líderes religiosos, que a sacerdotisa, ela é líder, né? Professores, terapeutas, psicólogos, tá? Que já tem um despertar, já passou por um despertar aqui, tá bom? Há muitas cartas. Mais uma energia. Mãe Medicina. Essa carta, se eu não me engano, saiu para Áries, tá? Se eu não tiver enganada. Aqui é sobre você honrar sua ancestralidade, honrar seus conhecimentos internos. Quando eu falo em conhecimentos internos, é sobre você honrar aqui todos nós, principalmente quem tem uma caminhada muito voltada para o espiritual, desenvolver o espiritual, né? Principalmente pessoas que são líderes religiosos aí, né? Nós temos um livro arcástico, tá? O que seria isso? São experiências de outras vidas que a gente vai acessando esses poderes, conhecimentos espirituais de outras vidas, conforme nessa encarnação a gente vai se conectando, estudando, tá? Aqui é o Lorde, né? É o Imperador. A energia de Áries. Olha só Áries se manifestando aqui na mesa, tá? Também temos Câncer, Peixes aqui também na mesa, tá? Então é interessante que vocês procurem ouvir as leituras também dos signos que estão, das energias que estão aqui na mesa. O Imperador, a energia de Áries, do oposto complementar de vocês. É sobre assumir o comando, é sobre assumir o controle, tá? Aqui eu sinto muito que é o controle da própria vida, né? Em Áries tinha muito essa fala, assuma o controle da própria vida, assuma as rédeas. E fevereiro, a energia de fevereiro, tivemos um portal agora recentemente, 2/2, né? Hoje é 4, e assim, essa energia ainda tá reverberando ainda, que é sobre assumir, né? A sacerdotisa, ela é líder, o imperador, ele também é líder, tá? É sobre você assumir o comando da própria vida, tá? A guardiã protetora. Solte seus escudos, tá? Para
Ares, também veio alguma coisa nesse sentido sobre você baixar um pouco a guarda, tá? Então, abaixe um pouco a guarda aqui. Você está sendo guiado, você está sendo orientado. Eu ouvi essa fala agora. Só um minutinho, gente. Voltei. Fundo do deck, o Guardião da Terra. É falar sobre pés no chão, Libra. Tenha os pés no chão. Aqui, alguns de vocês precisam aterrar, tá? Se conectar mais com o espiritual, tá? Se conectar aqui mais com o espiritual. Gente, eu acho que tá um pouquinho escuro, não sei. Eu vou dar uma recuada na câmera para poder pegar a mesa toda. Acho que vai dar para pegar a mesa toda, né? Tá? Hoje tá um dia meio nublado. Eu acendi luz aqui, mas eu não queria colocar luminária na mesa. Se tiver muito escuro, vocês falem pra mim, tá? Aí nos comentários, tá? Que aí eu vou me organizando aqui, tá? Bom, eu vou usar tarô egípcio, eu vou usar outros tarô, eu uso bastante tarôs, tá, gente? Então, vamos saber sobre o que a espiritualidade quer falar aqui com vocês, tá? Aqui já tem grandes coisas aqui, né? Guardião do coração, ame e seja amado, né? Se permita amar e ser amado. Aceite o seu poder espiritual, né? O seu poder místico. Entenda que você enxerga, sente além da compreensão humana. Aqui tem muito sobre uma questão, librianos, ou para quem você está lidando, ou você lida com alguém aqui, sobre não ter a necessidade e não se... É como se você aqui não tivesse... Não se desgaste no sentido de querer explicar para as pessoas os acontecimentos da sua vida, que para um grupo aqui que eu tô falando, tá muito atrelado ao espiritual. Os acontecimentos da sua vida são regidos pela espiritualidade, são guiados pela espiritualidade. O seu casamento é guiado pela espiritualidade, o seu trabalho é guiado pela espiritualidade, o seu desenvolvimento pessoal e espiritual tá alinhado com o espiritual. Aqui alguns de vocês são sacerdotes ou estão nessa caminhada, tá? De professores, psicólogos, terapeutas holísticos, né? Mas que está atrelado, a vida de vocês está muito atrelada ao espiritual. É como se uma coisa necessitasse da outra, tá? Não tem, é um equilíbrio, né? Vida terrena, material e vida espiritual. E aqui tem uma energia que fala para mim aqui, que é sobre você não ficar tentando explicar para algumas pessoas, porque algumas pessoas não vão. Tem muito uma fala aqui para mim, Libra, que é sobre você entender que a sua vida é espiritual, os acontecimentos que tem na sua vida é espiritual, sejam acontecimentos até de uma certa forma, de um olhar ruim, que ele é como aprendizado, tá? Mas tudo que acontece, seja de bom ou seja de ruim na sua vida, tem a mão do espiritual, tá? Aqui tá pedindo para você honre a sua ancestralidade,
tá? Tem um pedido para você olhar, ouvir mais o seu espiritual, a sua intuição, honrar a sua ancestralidade. Quando você honra a sua ancestralidade, você cura ela, porque você não projeta erros de lá de trás, e não é como se você estivesse aqui para consertar, mas você rompe com padrões. Então, por exemplo, assim, quando você rompe com um padrão de escassez, você cura a sua ancestralidade, tá? As pessoas precisam compreender que a gente não deve aceitar viver com pouco. Tem algumas pessoas que é claro que existe um papel a ser exercido, uma missão a ser cumprida, até mesmo alinhada com o espiritual, sobre não sobre escassez, mas sobre viver com pouco. Mas isso é sobre a vida de cada um, tá? Tem muito uma situação aqui. Então, quando você rompe com o padrão de escassez, quando você rompe com o padrão de que, por exemplo, a sua avó não foi feliz no casamento, a sua mãe não foi feliz no casamento, aí quando você rompe com isso, é quando você não aceita, porque tudo é muita energia, né? Nós trabalhamos com energia. E aí quando nós alinhamos a nossa essência, a gente rompe com não aceitar certas coisas na nossa vida, a gente cura a nossa ancestralidade. Assuma o seu lugar no mundo. O imperador fala muito para mim, o Lorde fala muito para mim isso. Assuma o seu lugar no mundo, assuma quem você é, a sua essência, não esconda das pessoas, mas também não se sinta preso à necessidade de ficar se explicando. A sua vida é a sua história, é a sua caminhada. Você não deve nada a ninguém, você não deve nada até mesmo à família, aos amigos. Você não deve a sua jornada, você não tem que ficar se explicando porque você vive a vida diferente de outras pessoas, tá? A guardiã protetora aqui fala muito sobre alguns de vocês muito na defensiva, vivem sempre na defensiva, são librianos ou librianas, que estão sempre de alerta, sabe? Sempre pensando tá sempre de sentinela. Vem muito pra mim isso, sabe? Pessoas que não descansam, né? Não baixem a guarda. Por isso que tem aqui, ame com intensidade, ame com verdade. Também se permita ser amado, se entregue ao amor entre pessoas, relacionamentos, né? O amor no que faça com amor, tenha prazer no que você faça, tá? Solte um pouco, abaixe um pouco a guarda aqui. E tem um pedido aqui sobre vocês se aterrarem, tá? Para alguns de vocês é sobre cair na real, sair de um padrão ilusório, tá? Porque a lua traz clareza, a lua cheia em Leão traz clareza. Vocês podem até ver se vocês têm Leão forte no mapa de vocês aí, é interessante que vocês ouçam, né, a leitura. E também sobre vocês fazerem as coisas com racionalidade, tá? Sobre não ficar fantasiando, tá? E sobre você se aterrar. Tem um pedido de aterramento, sobre se conectar com o espiritual, porque tem um grupo aqui de Libra que a vida é guiada, tá? Pelo espiritual. Vocês têm mentorias aqui que mostram para vocês o caminho, os passos que vocês têm que dar, para onde vocês vão, como vocês vão, o que vocês fazem, como vocês fazem, tá? Tem muito aqui, porque quem tá atrelado, quem tem uma vida
atrelado à espiritualidade, vive muito isso, né? Não anda sem direção, não faz nada sem direção. Guardiã do coração, tarô egípcio. Caíram 3 cartas. Aqui fala muito para mim sobre a evolução. Aqui, se vocês olharem, tem uma águia, tem um rapaz com pele cobrindo o corpo com uma pele de onça aqui, de algum felino. Felino, ele é muito intuitivo, tá? Ele tá com um jarro na mão e ele fala, ou ele se comunica aqui com alguém de autoridade, com um sacerdote, tá? Então aqui a guardiã do coração traz muito aqui para mim aqui não é só um amor de carnal aqui, né? Tem um amor espiritual, né? Tem a espiritualidade aqui, né? A imperatriz, que fala sobre o amor incondicional, fala sobre a abundância, fala sobre concretização, fertilidade. Na leitura de Áries também veio sobre isso, sabe? Sobre colheita, sobre nutrir. Aqui eu sinto muito uma energia que vocês estão nutrindo, aqui um relacionamento que vocês estão nutrindo, e esse relacionamento aqui, ou se eu estiver falando de trabalho para alguns aqui, é sobre criatividade, é sobre sementes que estão sendo plantadas, aqui é sobre tem uma energia de concretização e realização, porque a imperatriz ela fala sobre realização. Tem um crescimento aqui, uma alegria, alguém que é orientado por uma figura espiritual, que pode ser tanto uma pessoa mesmo, ou um guia espiritual aqui, tá? Trazendo essa evolução, tá? Crescimento tanto no campo afetivo aqui, tá? Direcionando tanto o campo afetivo quanto a carreira, os negócios, tá? Aqui tem um convite a uma conexão, a uma intuição aqui, tá? É sobre você, é uma completude no sentido de você ouvir tanto o seu corpo quanto o seu espírito, tá? E sua mente, tá? É conexão entre corpo, alma, mente. Aqui existe... Alguns de vocês aqui estão adquirindo sabedoria e paciência, tá? A paciência, ela... Tem câncer de novo aqui na mesa, vocês podem ter aí câncer no mapa de vocês, tá? Aqui tem uma sabedoria que chega através dessa dedicação, tanto no campo emocional quanto no campo material. Aqui tem uma dedicação, né? E essa dedicação, esse empenho aqui vai gerar frutos, tá? Vai gerar frutos aqui e coisas boas. E são frutos que eu
duradouros. Aqui é um relacionamento que dura, é um negócio que dura. A peregrinação e a autoridade. De novo, a energia de vocês, a energia do oposto complementar de vocês aqui de Áries, tá? O peregrino fala muito sobre uma mudança, sobre seguir em frente, tá? É sobre seguir em frente aqui, é sobre uma orientação aqui, né? Uma condução. O peregrino fala para mim sobre novo, tá? Tem uma evolução aqui, tanto o aspecto espiritual, profissional, sentimental aqui. Aí vocês adequem na área que faz sentido para vocês. Tem um novo, né? Tem algo que se manifesta trazendo um novo. Tem algo aqui que se manifesta, mas aqui tem uma busca, né? Vocês indo em busca de conhecimento, de aprendizado, mas tem uma transição aqui de estado de consciência para alguns de vocês, como também tem uma transição de profissão, de ambiente, tá? Alguém aqui mudando de carreira, tá? Tem uma evolução interior muito grande, tem que ter um autoconhecimento, porque o peregrino, ele é alguém que busca, né? Ele vai em busca de conhecimento, aprendizado, ele não quer mais ser o mesmo, né? É alguém aqui que está explorando, tá? As coisas aqui. É sobre uma jornada de evolução mesmo, tanto da alma quanto da vida carnal, né? É sobre compreensão, né? Vocês entenderem. Aqui tem muito aqui. Alguns de vocês aqui buscando domínio, né? De si próprio, buscando vocês se autoconhecendo aqui, automaticamente vocês passam a controlar a própria vida. Tem um movimento muito grande aqui. Todas essas cartas aqui, tanto a evolução quanto a imperatriz, o peregrino e a autoridade, falando um movimento muito grande de transformação, tá? De domínio, tá? De abundância. Também aqui uma busca por conhecer mais também o espiritual. Tem muito isso aqui, tá? Tem uma busca por conhecimento aqui espiritual. Alguns de vocês agora se voltando mais aí para a espiritualidade, compreendendo que a tua vida é alinhada ao espiritual, tá? A alta sacerdotisa. Reconheça, né? Lembre-se que você, a energia que te cerca, ela é uma energia que algumas pessoas não compreendem. O ressentimento, sobre o que nós estamos falando aqui, por gentileza. A aliança.
Mais uma, por favor. O que seria esse ressentimento aqui? O provedor e a afinidade. Deixa eu colocar assim. Eita. O fundo do deck, o acaso. O ressentimento. Por que esse ressentimento caiu aqui? Aqui, alguns de vocês podem estar se sentindo, é o que eles estão falando aqui para mim, alguns de vocês podem estar passando por um processo de superar algumas inseguranças, tá? Porque quando você reconhece o seu poder místico, o seu poder espiritual, os seus talentos, né? Entende que a energia que te acompanha, ela é uma energia sobrenatural, sim, e que algumas pessoas não vão entender e tá tudo bem. Aqui é como se eles estivessem falando para mim que você está atravessando um processo de superar algumas inseguranças, até em questão da tua espiritualidade, tá? E até em questão das suas inseguranças, em questão aqui até afetiva, porque a carta da aliança fala para mim, sabe? É sobre algumas inseguranças em relação a alguns sentimentos que você mesmo contraria, tá? Aqui é muito sobre você estar com medo, porque olha aqui, por isso que é a guardiã do coração, ame e seja amado, né? Alguns de vocês aqui não querendo se entregar com medo, tá? E tentando aqui evitar algum tipo de ruína, vamos dizer assim, emocional, sabe? Com medo de se entregar aqui, uma insegurança sobre se entregar nesse sentido, tá? Aqui existe alguns de vocês muito prudentes, né? Lembra que eu falei pra vocês, né? Pés no chão, alguns de vocês com pés no chão aqui, mas precisando se aterrar para entender direito aqui, ouvir a própria intuição. Aqui fala que quando você se reconhecer aqui a sua espiritualidade como poder e força, direcionamento, você vai superar algumas situações aqui que causam em você algum tipo de insegurança, tá? Algum tipo de conflito. É sobre você compreender os seus sentimentos. Alguns sentimentos dentro de alguns librianos aí tá um pouquinho mal elaborado, tá? E aí causa conflito. É sobre vocês não entenderem mesmo, né? Até no plano espiritual vocês não entenderem sobre essas sensações e emoções que vocês sentem, tá? Tem muito vocês ficam controlando muito, tá? Muito, vocês controlam muito.
Vocês querem controlar o que vocês ouvem do espiritual, vocês querem controlar a escuta, vocês querem controlar muito a voz do eu interior, a voz da intuição, porque vocês têm medo aqui de serem controlados aqui, tá? Tem muito medo aqui de perder o domínio, tá? Porque aquilo que eu falo, vocês têm o oposto complementar de vocês, muito forte, né? A energia do imperador, que é aquele que controla tudo. Para Áries, pedia muito para Áries assumir o controle. Aqui tem o controle da própria vida. Aqui para vocês tem eles estão falando para mim aqui que aqui é como se vocês não se entregassem de corpo e alma a uma situação aqui, porque vocês têm medo de serem dominados, vocês têm medo de perder o controle, tá? Tem um pedido para que vocês ouçam a voz interna de vocês, escutem, tá? Escutem, exercitem mais a escuta, tá? Alguns librianos não gostam muito de ouvir, estão falando para mim aqui, tô pegando um grupo de librianos que não gostam muito de escutar as coisas não, tá? Tem um pedido para vocês, ouvir, tá? Aqui sobre o aterrar é sobre ouvir. Aqui tem um pedido para alguns, ame e seja amado. Perdoem, né? Tem um pedido de perdão aqui, ou vocês perdoando a si mesmo ou perdoando outras pessoas. É sobre não guardar rancor e também não serem dominados pela energia da cobiça. Isso eu tô falando até para questões financeiras e questões sobre relacionamento, tá? Tomem cuidado em relação a isso, tá? Aqui tem alguns de vocês encontrando aliados, tá? Numa caminhada, tá? Tem vocês aqui encontrando aliados. A aliança, ela tem a energia do 4 de paus, tá? E aí traz a energia dos signos de fogo. Vocês podem estar lidando, vocês podem ter uma parceria aqui que seja ou de Áries, ou de Leão, ou de Sagitário, aqui, tá? É sobre alianças mesmo, sobre parcerias, tá? Aqui tem uma energia de êxito, tá? Tem uma energia de êxito aqui para alguns de vocês, por exemplo, assim, é sobre vocês para alguns, ou vocês já têm essa parceria, ou tá chegando essa parceria para vocês aqui, ou essa parceria ela é espiritual, é sobre o encontro aqui, tá? Existe um encontro de pessoas, um encontro de energias aqui, aonde vai permitir uma nova estrutura ser composta. É alguém aqui conquistando um novo
um novo emprego, um novo relacionamento com uma base mais estruturada. Então tem aqui um novo emprego para algumas pessoas, tem uma casa para algumas pessoas, tem um novo relacionamento, ou quem já está isso aqui, um novo relacionamento para quem está solteiro e para quem tem alguém, é uma nova estrutura nessa relação sendo alinhada com outras coisas aqui, né? A energia, a leitura de vocês são sempre muito enigmáticas, tem muito espiritual envolvido, e toda vez que tem o espiritual envolvido, as leituras elas são mais enigmáticas, tá? Elas estão precisa de uma concentração, um discernimento muito grande aqui para compreender o que o espiritual quer passar, né, para vocês, porque as mensagens espirituais elas nunca são muito, elas precisam de lapidação, tá? Tem necessidade de lapidação para poder compreender direito o que o espiritual está falando, né? O provedor aqui, a energia do provedor, eu gosto muito de explicar as energias das cartas, tá? Tem a energia do o provedor é o 3 de ouros. De novo, é sobre uma orientação espiritual. Vocês estão vendo que tem o sol lá em cima da cabeça desse homem, que ele é alguém de autoridade aqui, então pode ser um sacerdote. Então tem uma orientação. O provedor é aquele que provém, ou ele provém orientação, conhecimento, ou ele provém recursos, né, tanto em questão financeiras, carreira, estrutura, tá? É sobre o provedor, ele provém alimento, conhecimento, aqui é sobre o nascimento, a grandeza da alma, né? É aquele que provém mesmo, tá? Aquele que dá nome, né? Os pais são provedores, né? Você pode ser pai de família, são pessoas de renome. Aqui também tem uma forte energia voltada para quem tá com projeto de empreender, tá? Aqui a carta do provedor está falando para mim que hoje vocês recebem, então, orientação aqui sobre um caminho nos negócios aqui, e fala sobre, eu vou usar a palavra fortuna porque é a palavra que veio para mim. Vem uma energia de fortuna aqui, tá? Aqui vocês estão recebendo da espiritualidade habilidades aqui, tá? Habilidades aqui. Então, aqui mostra para mim que alguns de vocês vão obter recursos, né? Obter ganhos financeiros em empreendimentos que vocês estão se propondo a fazer, ou já começaram ou vão começar a fazer. Através de habilidades que vocês vão alcançar, tá? Pede aqui sobre vocês também se concentrar mais nos objetivos, naquilo que é importante, tá?
é sobre vocês definir o que é melhor. É sobre vocês definir os ideais de vocês. Aqui tem um pedido enorme nesse sentido, tá? Tem um pedido enorme nesse sentido aqui, para que vocês venham aqui tem um pedido, preste bem atenção. Se vocês estão aí trabalhando para desenvolver algo, seja a nível financeiro, negócio, estrutura familiar, relacionamento, tem um pedido aqui para que vocês fechem a boca, tá? Alguns de vocês aqui estão falando muito, tá pedindo aqui para vocês fecharem a boca, é um pedido do espiritual. Porque existe uma energia de boa sorte e sobre negócios, tem alianças, também é sobre negócios. Aqui existe um casal que vai trabalhar junto e essa energia eu já peguei em outras leituras de Libra, ela vem de novo se mostrando agora. Então existe aqui uma boa sorte falando sobre negócios à vista, mas tem um pedido para vocês calarem a boca. Alguns de vocês vão receber herança, tá? Eu sei que às vezes para algo bom acontecer, algo ruim precisa acontecer. Então você só recebe herança se alguém falecer. Não tem como acontecer isso de forma contrária, tá? Mas aqui existe alguém de vocês aqui recebendo algo, tá? Uma herança, tá? Vocês assinando algo, algum processo na justiça, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa que venha de família, tem uma herança, tá? Tem uma herança que chega aqui. A afinidade, ela vem com a energia do As de Copas, né? Ela fala sobre algo aqui, tanto que está relacionado aos relacionamentos, e aqui tem um relacionamento espiritual aqui, tá? Tá muito alinhada com a sacerdotisa mesmo, a afinidade. Ela tá muito alinhada com, em outro tarô, hierárquica, tá? sobre o constituir um ambiente, um lugar, sobre aonde você está aflorando. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, eu espero que sim. Mas é sobre onde vocês estão crescendo, tá? Algo em vocês está crescendo, tá? Algo em vocês está aflorando. E aqui pode ser sobre o empreendimento, sobre um relacionamento, a afinidade com o espiritual, adquirindo afinidade com o espiritual, parceria, né? Junção. Tem muito assim, gente, que energia. O tarô egípcio, ele é um tarô também que ele traz muita profundidade, né? Guardião da medicina, honre a sua ancestralidade. É uma leitura muito espiritual, né? Não vai ressoar mesmo com todo mundo, nem todo mundo vai entender, e tá tudo bem, viu, gente? E tá tudo bem. A revelação, a retribuição, a roda da fortuna,
O Imperador de novo, energia de Áries, tem muito forte energia de Áries aqui. É interessante que vocês vá lá ouvir a leitura de Áries que já tá aí disponível, tá? E a generosidade. Aqui tem algo que chega, um conhecimento que chega do espiritual para vocês, tá? Tem algo que o espiritual vai revelar. Então aqui pode ser sobre um caminho, tá? Porque a roda da fortuna ela tá aqui. E ela também fala sobre direcionamento, né? Aqui tem aqui alguns de vocês podem estar buscando leitura mesmo, tá? O tarô para poder compreender aqui sobre uma jornada espiritual, tá? Buscando aqui autoconhecimento, sobre compreensão mesmo, tá? Aqui tá falando muito sobre usar buscar conhecimentos espirituais aqui para poder ser revelado algumas coisas. Aqui tem alguém que tem pessoas aqui ligadas ao esoterismo, aqui eu tô pegando na leitura energias, por exemplo, de tarólogos, cartomantes, tá? Tem uma busca aqui de alguns librianos na jornada da evolução mesmo, tá? É sobre se conhecer, autoconhecimento, conhecer as suas sombras, né? A sua luz, é sobre buscar ser guiado aqui pela espiritualidade, é sobre entender o próprio caminho, tá? É sobre entender o próprio caminho. É buscar orientação. Aqui alguns de vocês vão buscar se aprofundar mais através aqui de buscar revelação através do tarô, através de algum tipo de oráculo aqui, tá? Tem aqui, alguns de vocês têm signo aqui de Sagitário na mesa aqui, Escorpião. Tem forte energia de Escorpião aqui na mesa, tá? Aqui, a carta a roda da fortuna fala sobre o que esteve em cima pode vir para baixo, o que está embaixo pode vir para cima. Tem uma energia de karma. E quando eu falo sobre karma, não é sobre punição, tá? As pessoas acreditam, as pessoas têm um entendimento equivocado sobre karma, né? As pessoas acham que karma é punição, e na verdade o karma é sobre aprendizado. O karma nada mais é que coisas que se repetem no intuito de que as pessoas aprendam a fazer ciclos de mudança. Lembra que eu falei no começo da leitura de vocês? É sobre romper com uma energia de escassez. Então, assim, alguns de vocês podem estar passando por situações difíceis financeiramente, com família, em relacionamentos aqui, porque aqui existe a necessidade de você romper ciclos, tá? Sobre o cumprimento de experiências aqui, tá?
A roda da fortuna, ela não é sobre azar ou sorte, tá? Mas é sobre colheita também e sobre situações de ações passadas, tanto positiva quanto negativa, tá? E aí é que entra a questão. Então, consequências de forma direta de situações de ações que foram cometidas lá no passado. Na leitura de Áries, eu falei muito sobre Áries estar preso ao passado, em coisas que não deram certo no passado, coisas que não aconteceram no passado. Não aconteceu da forma que Áries esperava, porque ali alguma coisa estava se repetindo de novo. Áries estava repetindo um padrão. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui tem para Libra também essa mesma energia. Então, as energias de Áries e Libras, elas estão conectadas com uma fala e uma linguagem diferente, mas elas estão conectadas. Aqui tem um movimento do destino aqui, empurrando, movimentando Libra a uma transição, porque a roda da fortuna, ela fala sobre transição também, fala sobre mudanças, só que aqui é uma mudança que ela não é negociada, tá? Aqui tem um ajuste energético, há um ajuste financeiro. Então, se você teve muitas perdas por ações suas ou até ações de outras pessoas, um movimento de alguém provocando perdas para você, aqui existe muito a lei de causa e efeito, é a lei da semeadura, tá? É sobre o que foi plantado e aí chega a hora de você colher. Mas aí também tanto você colhe o que você plantou, mas também quem tá na sua energia e de alguma forma provocou algum tipo de perda aqui para você, tá? É o destino ajustando as coisas, tá? É o movimento da vida, é o ciclo. Aqui tem tanto o lei de causa e efeito, o que alguém provocou na sua vida vai colher o que provocou na mesma medida que provocou. O espiritual tá falando para mim aqui que se para alguns teve interferência energética de pessoas no sentido de prejudicar vocês no relacionamento, isso também tá na hora da pessoa colher a lei da causa e efeito. A pessoa vai colher. Se ela provocou algum tipo de perda financeira para você, tentou te causar energeticamente em alguma situação nesse sentido, ela também perde, tá? Aqui tem uma compensação, tá? Não porque você é o alecrim dourado de Aruanda, não é por isso. Mas existe uma compensação aqui, trazendo para vocês uma energia de bons negócios, porque está acontecendo aqui uma justiça divina. Tem um retorno aqui de algo na vida de vocês, por exemplo, energia de prosperidade, porque nós temos a imperatriz na mesa, nós temos a sacerdotisa na mesa, a alta sacerdotisa, nós temos a guardiã do coração. Então aqui áreas afetivas, materiais, que foram afetadas na sua vida, existe aqui um retorno agora, uma compensação, uma justiça divina que traz equilíbrio de novo para a sua vida, tá? É sobre alguém aqui recebendo
o que é seu por direito após um aprendizado. Aqui alguém aprendeu alguma coisa, ou vocês, alguém na energia de vocês aprendeu alguma coisa, ou está passando pelo processo de aprendizado. Aqui a energia do imperador, honre a sua ancestralidade, é você tomando o teu lugar de direito, porque você está vendo que o imperador aqui, ele está sentado, ó, vou pôr de novo para vocês verem, ele está sentado no seu trono, é vocês tomando de novo o que é de vocês por direito. Para alguns librianos tem vocês retomando de novo a energia de vocês de crescimento, de abundância, de prosperidade, porque eu estou falando com librianos que têm lugar de liderança, tem energia de prosperidade, tem energia de crescimento, mas por algum motivo aqui foi roubado. Isso chega para vocês, tem energia, alguns de vocês têm conexão, ou até tem esse orixá como de cabeça, tem Oxóssi na mesa, tá? Vocês aqui, muito de vocês mesmo vocês passando por inúmeras coisas ruins aqui, processos complicados aqui, a espiritualidade fala para mim assim que muitos de vocês se mantiveram generosos e a energia de generosidade, ela fala sobre partilha, né? Até mesmo com pouco vocês partilharam um pouco de vocês. Então existe aqui uma retribuição na abundância material, tá? Porque vocês têm a capacidade de dar e receber aqui. É sobre uma energia de carisma, né? Que é de vocês, uma energia de liderança. É sobre recompensar vocês, restituir aqui projetos. Alguns de vocês reconheceram o lugar de vocês e buscaram de novo o lugar de vocês aqui, tá? É sobre vocês terem assumir o controle novamente. Então aqui existe um sucesso, uma estabilidade, um ganho material aqui. Para alguns aqui, eles estão me falando que existe um projeto, alguém está criando um projeto. Que eles estão falando aqui para mim que vai virar uma grande empresa, tá? Tem algo que começa pequeno, mas tem um indicativo aqui, tá? De virar uma grande empresa, tá? O imperador assuma o comando, assuma o controle do que nós estamos falando aqui, Tarô. O que é que Libra precisa assumir o controle? Tem bastante interferência, viu, Libra, na sua energia. O exame e a ressurreição. Aqui o exame ele fala tanto de equilíbrio, tá? Mas também ele me fala muito sobre
é sobre limites, sobre prioridade, entendeu? Aqui tem muito uma situação, lembra que o Lorde fala, assuma o controle, assuma o comando, é sobre você examinar, refletir sobre quem você é, para você conseguir enxergar as mudanças que você precisa fazer, tá? Porque tem uma necessidade de você examinar, refletir aqui para você conseguir enxergar aonde que surgiu uma mudança no seu mental, na sua psique, entendeu? Aqui tem um pedido para você dar mais valor a si, estabeleça prioridades novas aqui. Isso não é ser exigente, tá? É sobre você começar a olhar para você de uma maneira como você nunca olhou. Porque aqui alguns librianos podem ter dado prioridade a outras coisas e não a projeto dos outros, a cura das outras pessoas, a ajudar outras pessoas, esqueceu de si. A ressurreição fala para mim sobre um renovo, né? Uma transformação. É sobre transmutação. É sobre analisar aqui a sua jornada e é sobre você, no sentido de você olhar para você e se identificar, né? É sobre você saber quem você né? É sobre identidade. A ressurreição também, ela traz energia, a sua própria energia, tá, Libra? Ela tem energia do arcano do julgamento. Perdão aí, uma tosse, gente. E o arcano do julgamento não é sobre libertação, é sobre transformação, tá? É sobre você, quando você passar a tomar controle da própria vida, assumir o comando de si, ser você a prioridade, você se liberta, tá? Alguns de vocês podem passar por um processo de análise e reflexão aonde vocês vão conseguir dar início ou até mesmo uma ritualística, tá? Alguma ritualística, alguma coisa que vocês fazem no sentido espiritual, vai transformar vocês em outra pessoa, tá?
É sobre despertar mesmo aqui. Alguns de vocês vai despertar, entender que você é prioridade. E aí quando você desperta, você se torna outra pessoa, você se transforma em outra pessoa. Quando você passa a comandar, né, a sua vida, você vira outra pessoa. Guardião da proteção, solte o escudo, né? Quais são aqui? Me fala sobre medos. Quais são os medos aqui de Libra? Do que Libra está se protegendo? O intercâmbio. Pressentimento. A purificação e o testemunho. No oculto eu tenho desconsolo. Lembra que eu falei para vocês que vocês estão protegidos, né? A carta da purificação fala sobre uma limpeza aqui no campo energético de vocês aqui, e até em alguma situação da vida de vocês soltando algumas amarras, e tem uma proteção aqui, né? As águas, tanto quanto ela limpa, quanto ela purifica, quanto ela protege. E aqui tem uma prosperidade, né? Tem os peixes aqui embaixo, tem uma prosperidade aqui, né? Porque olha o testemunho, ele tá com um animal sobre o lombo, né? Fala sobre prosperidade, né? É sobre aqui para mim a guardiã da proteção fala sobre, aqui tem para mim conhecimento. O intercâmbio fala para mim sobre conhecimento e sobre também a questão de você se deslocar você se deslocar de lugar, tá? Tem uma troca, né? O intercâmbio, ele fala sobre troca. Me lembra lá no começo da leitura, quando eu vim falar aqui sobre a roda da fortuna, que é essa troca, sobre causa e efeito. Então o intercâmbio ele simboliza mudança, tá? Mas existe troca de experiência aqui. Aqui você tá trocando experiência, tá? Com alguém. Tem alguém na sua energia, porque eu tenho aqui, ó, a carta do pressentimento. Tem duas pessoas, tem uma figura masculina e uma figura feminina, né? Você, sendo mulher ou homem, troca experiência aqui com alguém aqui na sua vida. E aqui fala muito sobre a baixa guarda em relação a isso, né? A baixa guarda. Aqui tem uma união de propósitos, tá? Algo maior, você conectado a alguém aí. Eu volto de novo lá na primeira energia que abriu a sua mesa, que é a guardiã do coração. Ame, seja amada, amado, né, ou amada. Aqui tem uma união de duas pessoas para um propósito maior. Aqui existe um relacionamento de alguns de vocês libriano. Aqui é uma leitura bem específica, bem, eu diria até particular, que eu não vou nem aprofundar, mas aqui existe um relacionamento que foi direcionado pelo espiritual, e se eu não estiver enganada, eu vi
de leituras de Libra trazendo essa energia. Eu já vi isso em outras leituras de Libra. É interessante você revisitar outras leituras para você poder entender, porque como eu falei, existe uma sequência, tá? Mas aqui existe aqui uma expansão, existe uma cooperação, mas existe uma expansão aqui, que ela acontece de forma individual, é claro. Porque lembra que eu falei, cada um tem o seu tempo, cada um cresce de uma maneira. Por isso que a leitura é coletiva, né? Cada um tá num tempo e num momento diferente, tá? Aqui existem sacrifícios que são conscientes, são sacrifícios conscientes para um bem maior. Aqui existe uma união com um propósito mais elevado, tá? Tem uma troca de experiências entre um casal aqui, tá? Me perdoem. Aqui eu digo que tem uma mulher aqui que pode ser alguém mais velha, no sentido assim, tem uma idade a mais do que o rapaz aqui, ou ao contrário, tá? Se você for homem, pode ser você, tá? Nessa troca aqui, tá? Ou é alguém fazendo essa troca com você, tá? Então, aqui, entenda aqui as energias. Examinem aonde que é vocês aqui. Alguém tá fazendo uma troca com você, ou você tá fazendo uma troca de experiências com alguém. Aqui é para um bem maior aqui, tá? Porque existe aqui uma abundância, uma prosperidade, uma mudança, um crescimento, uma evolução aqui a nível espiritual, afetivo, romântico. Existe aqui uma cura, tá? Eu não sou de pegar influências, mas eu vou pegar, tá muito espiritual essa leitura, eu vou pegar aqui com o Tarô dos Guardiões uma influência, tá? Vou pegar uma influência aqui. Tem bastante interferência no seu campo energético, tá? Eu recomendo que vocês façam algum tipo de limpeza, tá? Banho de mar, banho de cachoeira, tá? Exu meia-noite. É sobre ser justo, maduro e ser responsável. Mais uma, por favor. Exu pimenta. É sobre segurança e maturidade. De novo, duas energias falando sobre maturidade. Olha você fazendo troca de experiências, né? Pombagira menina. Dedicação. É servir sem esperar retorno. Aqui tem uma transição aqui também tem
sobre uma visão ilusória de alguma coisa, tá? Lembra que eu falei pra você que fevereiro traz clareza. Pombagira 7 gargalhadas, generosidade e reconciliação. Fundo do deck, Pombagira Maria Quitéria. Vocês podem ter esses guardiões na sua seara ou vocês terem contato, né? Ou essas energias, elas estão aqui auxiliando vocês aí. Pombagira Maria Quitéria fala sobre você trabalhar as suas imperfeições, tá? Libriano tem mania de perfeccionismo, tem que tratar tudo muito certinho e detesta injustiça, né? Deixa eu pegar aqui pra gente finalizar. Como eu disse pra vocês, é uma leitura muito espiritual e ficou bem longuinha essa leitura, mas o mês até pede, né? Tarô dos Orixás. Tem transformação, tem prosperidade, tem mudança e tem cura aqui, tá? Tome, aqui a espiritualidade está falando para mim que ela mostrará para você onde estão os buracos, tá? Onde estão as armadilhas. Num caminho aí, tá? Energia, por favor. Caíram 3. Xangô. Machado de Xangô. Lembre-se, é sobre justiça, é sobre lei do retorno aqui, tá? E existe uma energia aqui, um 2 de paus, energia de fogo aqui, né? Eu tenho sacerdote, Oxalá. Ais de espada com a arma do guerreiro. No fundo do deck eu tenho o Euá, rainha de espadas, falando sobre transformação, sobre troca de pele, né? Aqui Euá, Cavaleiro de Ouros com Ossain, que fala sobre cura também, a cabaça do mundo, né? Com Ais de Copas, as pulseiras, 10 de ouros, aqui energia de prosperidade, mudança. 8 de copas fala sobre 8 direções, sobre possibilidades, caminho. E tem energia de Exu. De novo, machado de Xangô. O Senhor da Ordem. Algo aí precisa ser equilibrado, né? 2 de paus, energias do signo de Sagitário, Áries e Leão. Aqui fala sobre planejamento, tá? Orientação, proteção, mudança e planejamento, tomada de decisão,
parceria, porque o 2 de copa fala sobre parceria e equilíbrio. Necessidade de você avaliar, lembra que eu falei sobre avaliar o caminho, o futuro antes de você seguir, antes de você agir. Então, pedido de conexão com o espiritual, tá? Se necessário for, recalcule rota, equilibre, tá? A sua criatividade através de estratégia, na proeminência de você superar obstáculos, tá? Aqui pede coragem e visão. Se eu estiver falando aqui sobre empreendimento, perdão o barulho, sobre empreendimento, visão a longo prazo. Escolha segura entre aventura e segurança, tá? Orientação do espiritual, se conecta com o espiritual. Você está protegido. Você está protegida. Rainha de espadas. O imperador tem bastante essa energia também, tá? Aqui fala sobre usar a lógica. Aqui tem um pedido para você cortar o que é ilusório. Lembra que eu falei sobre ilusão? Maria Quitéria vinha falando sobre isso, né? Deixa eu ver se eu não me confundi aqui. Mas se eu não me engano foi ela. Não, Dona Pombagira Menina, perdão. É sobre usar a lógica aqui, tá? Uma postura, tá? Honesta, madura, inteligente, direta, aqui na questão de você cortar o que é ilusão, enxergar a verdade. É sobre buscar clareza mental e emocional. É sobre se comunicar aqui, seja na área que for, com precisão, tá? Aqui tem uma questão de ser honesto com você mesmo. Lembra que eu disse pra você? Assuma o controle. O que é prioridade para você, tá na hora de você assumir o seu lugar no mundo, na vida, no trabalho, não de forma controladora, não é isso, tá? Por isso que a gente precisa entender direito e compreender direito o que o tarot tá querendo falar, que não é de forma autoritária, individualista, não, porque aqui fala para você ser generoso, né? Então, Libra, tem um crescimento, tem uma abundância, tem uma aliança aqui que ela é direcionada, guiada pelo espiritual por um bem maior. Aqui tem ganho, aqui tem um legado, aqui tem uma cura e tem aqui um alinhamento espiritual com a sua vida terrena, né? É uma leitura bem espiritual, viu? Espiritualidade esse mês de fevereiro vai estar muito pulsante, uma energia mais leve, né? Mas sem descuido, tá? Mas é muita conexão com o espiritual. Muitos de vocês vão fazer retiro. Estão falando aqui pra mim, vão fazer
fazer retiro, vão se conectar, vão se aterrar. E o pedido é esse, se aterre, se conecte, para que vocês consigam enxergar com clareza o caminho à frente, o caminho que vocês vão seguir. Bom, Libra, é o que eu tenho para vocês. Se você veio até o final da leitura, é uma leitura um pouquinho longa, deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha, tá? É muita informação, tem muita interferência na tua energia, então é interessante que você busque orientação do espiritual para entender o que acontece, por que algumas coisas não acontecem, você vai fazendo as coisas, mas às vezes tem alguns atrasos aqui, por conta de algumas interferências. Precisa ser tirado o véu dos olhos para você conseguir se defender do que precisa se defender. Às vezes o seu escudo tá de pé para uma coisa e tá com a guarda baixada para outra, onde você deveria estar com a guarda levantada, tá? Então é isso que eu tenho para vocês, Libra. Boa sorte, bom fevereiro.